Existe um confronto que permeia a prática mediúnica enquanto uma ideia que vige para nós de que a mediunidade ela seria um privilégio concedido a um indivíduo e distribuído conforme merecimento. E isso vai dizer de uma percepção equivocada que nós trazemos, visto que a mediunidade per si, ela é pertencente a todos. Conforme Emmanuel vai dizer em Seara dos Médiuns, no capítulo 31, há uma forma de estranhamento referente àquilo que participa da estruturação do trabalho mediúnico. Quando é colocado a idolatria que nós trazemos e a tendência de julgar casca de banana para o outro num incenso, isso, de certa forma, tem a ver com uma intensificação do relevo do médium e vai adentrar a arena da escolha do médium que faria parte daquela cátedra, onde Rapapé, Mesura e Berloc faria a perda de energia e de tempo acontecer no que diz respeito ao trabalho que realmente precisaria ser executado. Visto que aquele que se coloca de boa mente, aberto para que o trabalho aconteça e que se envolve de forma ativa e de boa vontade para que aquilo ande, ele oferece a sua mediunidade, que na pauta do seu esforço e da sua doação vai recebendo uma capacitação para acontecer. Se eu pego um que suponho que é renomado para fazer aquilo, eu já estou me perdendo nessa proposta, em que a humildade, a simplicidade vai ser a forma pela qual a espiritualidade maior consegue conexão comigo. E ao fazermos uma análise franca da obra kardeciana e daquilo que ele nos legara, não há uma recomendação e um incentivo a tratar de forma diferenciada ou dar algum privilégio àquele que tem uma fala
maestra diferenciada ou que faça uma materialização, que faça a psicografia de um livro que vem a se tornar um best-seller, ou que transmita uma energia, uma força curativa e de recomposição. Pelo contrário, há uma intenção de edificar moralmente a instrumentação e o basal mediúnico no colunato do desinteresse, despretensão e simplicidade, porque assim tem como o Cristo agir através daquele momento. Em sendo assim, não é possível estabelecer, por não acontecer isso, um médium maior ou menor. Isso, aliás, levaria a um favorecimento de casta, prerrogativa e panelinha. Queria gerar o joio da divisão, que é o que o obsessor deseja. Que nos antipatizemos, que nos rejeitemos. Na formação de uma panelinha, alguém fica excluído. São insúflos sombrios que tenta achar alguém que aceite aquela indução. Daí, eu vou ser responsabilizada pela cota de energia medianímica a mim emprestada, seja na forma como eu ajo em relação a isso, sinto, falo, penso. E o pensamento, ele é algo que diz de mim. Da mesma forma que o vento, ele está preso no ar, o indivíduo está preso ao seu pensamento, porque o espírito é o que ele pensa. Em sendo assim, eu precisarei escolher de forma ativa e severa o pensamento onde me demoro, porque vai dizer do que sou e daquilo com o qual me conecto. Da mesma forma que o vento, ele, para modificar a sua parte interna, ele precisaria adentrar o estrutural aerífico no qual ele está, visto que ele está preso ao ar. E esse ar no qual ele está, não importa o movimento que esse vento faça, vai trazer o característico daquele local. Se eu me adianto e pretendesse enfeitar e confetar alguém com brasão e o quinhão de uma confiança desmedida, excessiva, só me levaria a afastar do trabalho que me compete, para que o outro fique sobrecarregado. Quando nós falamos dessa divisão de trabalho, conforme Paulo vai dizer, ela acontece na pauta do dom que cada qual recebeu, e o diferencial é a forma como eu uso isso. Um cientista renomado pode estar numa vibração bem inferior do que o ajudante
que limpa o salão onde vai acontecer a reunião mediúnica. Em sendo assim, aquele indivíduo que, com brilhantismo, palavreia e arrebata a multidão pelo seu verbo inflamado, ele está em símile condição àquele doutrinador que esmera e esforça para atender um irmãozinho obsedado. Enquanto que o trabalhador da seara cristã que consagra a amparar e restaurar um doente está no mesmo local que um médium que grafa compêndio santificante, arrebatador, no sentido de um espiritual que vai dizer de porta adentro da alma a verdadeira tesouro que guardo. Por isso, quando nós sustentamos esse prélio espírita, precisamos estar indene de fidalgar, diferenciar aquele que está naquela tribuna, levando o pão da instrução, ou sentado, sendo instrumento de um espírito superior para trazer à lume um livro, é algo que nós precisamos buscar. Não conforme supracitado, eu jogo uma casca de banana que o outro vai escorregar nela. Antes a crítica desonesta do que o incenso, o elogio farto. Visto que mesmo numa crítica desonesta feita por um opositor, vai estar misturado alguma colocação que alguém que está do meu lado não teria audácia e intrepidez de me falar. Existe algo aproveitável, se eu tiver olho de ver, naquilo que é colocado sobre mim por um inimigo, um adversário. Enquanto que o elogio farto, ele não faz nada por nós, a não ser nos fazer cair numa perigosa anestesia, que se eu não souber combater, conforme André Luiz vai dizer no livro Desobsessão, veementemente, aquela chuva de aplausos, aquilo vai me alienar pela arrogância, que é o nosso ponto fraco, o egoísmo. E quando nós consideramos aqueles que ficam numa plateia diante de nós, julgando confete, se eu estivesse fazendo o oposto, aquilo aconteceria da mesma forma, porque o confete pelo confete, ele é insano. Em sendo assim, eu preciso não fazer com o outro aquilo que sei que seria prejudicial para mim, escorregadio. Se olharmos o testemunho excelso do Cristo, o qual seguimos nessa tentativa suprema que empreendemos,
deixou claro que não sobra diferenciação de tratamento ou algum tipo de retorno para aquele que trabalha na sua seara. Ele que havia se revelado e mostrado pela sua atitude, pelo sim que deu e também pelo não, quando foi procurado por 3 soldados romanos que tinham posição de intendência junto a Herodes e que vieram ter com ele desejosos de uma manifestação de poderio da parte dele, porque ouviram falar de cura que ele realizara. E nesse instante Jesus recua e diz que precisavam analisar até onde eles se comprometeram com César, a fim de servir efetivamente a Deus. Ou seja, ali Jesus deixa de fazer uma cura, um milagre, para que ficasse uma lição imorredora, devido àqueles espíritos estarem diante dele, conforme eles souberam antes de chegarem ali, estavam comprometidos, como intendente de Herodes, em situações menos dignas, e que precisaria de um descomprometimento com a sombra para que pudessem divisar uma luz. Em sendo assim, não só o que Jesus havia feito, mas aquilo que ele recusou fazer, vai dizer da sua elevação. Jesus que, como governador da terra, 4 bilhões de anos atrás, elaborou esse orbe. E quando aconteceu 4.000 anos antes dele vir ter conosco encarnado, ele desceu até o universo e começou a passear pelo universo. Em torno de 4.000 anos antes. E em torno de uns 1.000 anos antes, ele já adentrou uma preparação massiva para adaptar um corpo de carne num orbe de prova e expiação como nós. Alcione, conforme relataram no livro Renúncia, um espírito puro que estava em Cílios e pedira insistentemente para o seu maior para vir ter na terra, para estar próxima de Pólux, a quem ele estimara e desejara auxiliar. Dessa forma, enquanto encarnada, ela ficou ciente pelo seu maior do risco de voltar à Terra e que, em vindo encarnada para cá, ela que não tinha mais necessidade de voltar para um orbe como esse, que não tinha débito agravado, ela já tinha resolvido essa situação moral há muito tempo, ela desejou, mesmo assim, vir, sabedora de que poderia aqui falhar pelo prejuízo que um corpo de carne nos proporciona e voltar com débito agravado, reforçado. E ela, para adentrar essa lamação do orbe, gastou 10 anos de preparação para se readaptar a um corpo orgânico. Da realidade aqui de matéria densa. Jesus, enquanto um Cristo, ele gastara em torno de 1.000 anos para fazer essa adaptação, para encarnar aqui. Mas 4.000 anos antes ele já desceu ao universo, porque estava acima, numa condição inabordável,
e começou a passear pelo universo com vista à sua vinda gloriosa que aconteceria. E ele, per si, não furtou e fugiu à humilhação e ao sacrifício. Passado um tempo depois, Tiago Maior foi assassinado, um dos seus apóstolos. Estevão cai sob pé de injúria, como o primeiro mártir do cristianismo. Ali, naquela condição auspiciada de tormento. Pedro houvera sido conduzido ao extremo martírio na cruz, em que se julgou indigno de morrer como Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E Paulo de Tarso vem a tombar sob um golpe de espadachim, enquanto todos esses e tantos outros estavam na seara da prática bonosa. E ao falarmos dessa situação da desencarnação, não seria possível fazer essa precisação de como o médium espírita que está imbuído e atendendo ao imperativo da tarefa libertadora de consciência pela instrução irá desencarnar. Mas urge considerar que precisamos estar atendendo ao próprio dever, o compromisso, que é o único que vai nos dar o verdadeiro repouso gemal consciencial adentro. E, em sendo assim, estaremos aptos a receber a morte e demandar o além, se não for possível, na palma do heroísmo, do martírio, da renunciação, pelo menos precisaremos estar na dignidade, na nobilitância do serviço edificante, elevado. Por isso que, quando nós falamos de uma chamativa para o dever que compete, isso é porta dentro da alma. Não há testemunho para essa vitória oculta, desinteressada, heróica. E se venho a falhar, isso é acusado por mim, caso tenha felicidade de perceber a falha. Porque pode acontecer de nós cairmos e não haver uma acusação daquele erro. Por isso, precisamos pedir a Jesus que nos coloque em conexão com os nossos mentores, sensibilidade à voz deles, acatamento do que eles nos orientaram, que eles nos critiquem, nos alertem, não desistam de nós. Porque é muito triste eu cair e não perceber o que fiz. Por isso, caso eu perceba aquela falha, preciso corrigir o quanto antes. E existe aquela autoanálise colocada por Santo Agostinho, tanto no Livro dos Médiuns como no Livro dos Espíritos, vai ter uma parte que vai, no Livro dos Médiuns, prestado na parte da entidade dos Espíritos, e no Livro dos Espíritos, a parte de autocrescimento, que é essa proposta de analisar aquilo que vivi aquele dia e
à luz dessa sinceridade, colocar o que tenha feito, deixar de fazer, a minha fraqueza moral naquele dia, a minha fortaleza moral que vivi ao longo daquelas horas, pedir com sinceridade para que eu faça a corrigenda, me propor a isso. Que de certa forma é esse mansuetude para a proposta de burilamento. Se caso contrário eu adentro a vibração da agressividade, da rebeldia, vai vir com diferentes roupagens conforme o grau de sofisticação e daquilo que tenha elegido. Havia um mago na época quando Jesus estava na manjedoura, que tinha vindo do Oriente, conduzido por uma estrela, o quarto mago. E ele, desejoso de presentear o menino Jesus, pega um colar de pérola e vai passeando, atravessando aquele longo trajeto indesertado, em que tinha como meta encontrar o menino Jesus e o presentear com aquela pérola. Acontece que, à medida que ele ia caminhando, alguém o abordava precisando de ajuda para comprar um pão. Daí ele pegava uma pérola daquele colar e entregava. Andava mais um pouco, o outro abordava, desejoso de adquirir uma água, que precisaria de uma ajuda para chegar até o posto que precisava. Ele tirava uma outra pérolazinha daquele colar e entregava. Andando mais um pouco, uma criança o abordava com necessidade de uma condução para um dado local e que precisaria pagar para aquele transporte, e ele tirava uma outra pérolazinha e dava. Aconteceu que, à medida que iam aproximando a necessidade de cada qual, que urgia, não tinha como deixar para depois aquela ajuda a dar, ele foi desfazendo do seu colarzinho de pérola, e isso foi atrasando a sua chegada até a manjedoura. Ao parar para atender quem o abordava, ao chegar até a manjedoura, Jesus já tinha ido embora, que havia sido uma viagem longa pelas paradas que ele ia fazendo para atender a situação urgente de cada qual. Em sendo assim, ele deliberou voltar para Jerusalém, que é um local onde ele já havia estado, e ficar por ali, até na intenção de às vezes poder vir a reencontrar o Cristo. E quando acontece a crucificação pelo madeiro inflamante, ele, ao fitar o olho de Jesus, percebe que havia, de alguma forma, algo de familiar naquele olhar. Volta para a sua casa, havia chegado de uma idade idosa e chegar o momento da sua demandação para o além, e
Quando ele abre o olho, vê um vulto que se aproxima dele e reconhece que era o Messias. E ele ali estupefato por ter sido encontrado por Jesus, e diz que não pudera encontrá-lo antes, ao que Jesus diz que a cada um que ele havia ajudado para atender a necessidade que chegara até ele no caminho até a manjedoura, era um encontro que ele tinha tido com Cristo. E naquele momento ele recebe a visita de Jesus, que o busca para o levar. E mostra que no caminho da despretensão, desinteresse, onde o meu único modo é o consolo, o amparo, chegar a quem precisa, vai acontecer de ir mais devagar, que eu vou precisar parar naquilo que estou fazendo para fazer o atendimento e estar com aquele deserdado da sorte que precisa de auxílio. Mas é porque paro para viver essa experiência que de fato posso adentrar a caridade ativa. Por isso nós temos que ter cautela com o louro do mundo. O aplauso, até mesmo quando nós consideramos premiação que acontece, em que alguém é presenteado ou escolhido entre outros, visto que o verdadeiro valor e a verdadeira pérola é aquela da qual disponho de dentro do meu coração com intenção de ajudar. Em sendo assim, nós precisamos ter esse cuidado, visto que se eu deixo imiscuir qualquer tipo de retorno, seja de imagem, de projeção, de seguidor, de curtida, de dinheiro, eu estou degenerando e desvirtuando a proposta sublime, o que faz com que o benfeitor se afaste por desafinidade. E assim, a proposta inicial, que é essa doação, ela é conspurcada e invalidada.